Quantas vezes você se apresentou hoje, começando pela sua profissão ou pelo fato de ser mãe de alguém? Vivemos preenchendo formulários, acumulando títulos, mas hoje queremos saber quem está quando as luzes do escritório se apagam, quando a casa silencia. Bem-vindo ao primeiro episódio, A Mulher por Trás dos Papéis. Tudo bem? Hoje a nossa primeira convidada é a professora Miriam Sugahara, da Universidade de Mogi das Cruzes. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar aqui no nosso primeiro bloco sobre a desconstrução dos títulos. Como eu bem disse aqui, né? Quem é a Miriam quando as luzes se apagam, né? Quando a casa silencia? Como que fica a gente? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu já vou começar com uma pergunta, Miriam. Vamos lá. Se hoje você, né? Se hoje fosse proibido usar seu cargo, seu estado civil ou sua maternidade para te descrever, como você responderia essa pergunta? Quem é você, Miriam? Hoje eu sou uma pessoa em construção e desconstrução. Tipo assim, hoje você falou da maternidade, falou do trabalho. Eu cheguei numa fase que minhas filhas estão fora, né, não estão morando mais com a gente, já são adultas. Então, eu estou tendo mais tempo para mim. E aí, eu estou descobrindo um monte de coisas, né? Então, assim, eu não falaria mesmo. Eu continuo professora, continuo mãe, continuo casada, mas eu sou uma pessoa em transformação. Aproveitando a nossa segunda pergunta, Miriam, ela tem uma parte meio que linkada à sua resposta. Minha segunda pergunta ela é assim, ó. Em que momento do seu dia você se sente que é mais você e menos expectativa dos outros? Durante a semana, eu tenho tempo. Não que eu não tenha outras coisas para fazer, mas eu tenho tempo para fazer e faço no meu tempo. Então, por isso que eu acho que eu estou descobrindo, por conta desse tempo, eu estou descobrindo um monte de outras coisas, né? Quanto mais você avança na idade, quanto mais madura você fica, menos você fica tentando atender às expectativas alheias. É muito difícil quando a gente tenta bancar isso no começo de carreira, tenta bancar isso no começo da maternidade, tenta bancar, porque a gente tem aqueles papéis sociais, né? Exato. E dependendo, você fica ali, né? Tentando, além de atender as suas, atenta em atender a expectativa do outro, né? Olha a dica que a professora Miriam deixou pra gente agora, hein, gente? Não tente abraçar tudo ou esperar, né, as expectativas das pessoas. Viva pra você, né, as suas expectativas. Uma boa. Vamos lá para a nossa terceira e última pergunta da parte da desconstrução de títulos, tá? Qual característica da sua personalidade você sente que acabou escondendo para conseguir contar tantas responsabilidades? É um pouquinho do que você acabou respondendo aí agora para mim. Então, o que a Miriam lá, né, ou até mesmo agora, ficou um pouquinho escondida para poder mostrar a responsabilidade? Eu acho que de ser mais incisiva, mais, às vezes, mais combativa. Agora nós vamos falar sobre sonhos e projetos versus realidade. Minha primeira pergunta, professora Miriam, é: olhando para trás, a mulher que você é hoje se parece com a mulher que você projetou há 10 anos atrás? Foi uma construção, mas não tinha uma coisa assim que eu mirava, nossa, eu quero ser tal pessoa. É aquela, quando é para ser, então, para ser. Os caminhos vão se unindo, né? Então, você tá aonde você não planejou, mas que você gostaria de estar. Esse lugar que eu tô, eu gosto. Né? Não é uma coisa assim, era um sonho. Mas no lugar que eu tô e o caminho que eu fiz, eu gosto. Eu gostei e gosto. Que legal. A outra pergunta é: qual foi o sonho que você precisou colocar na gaveta para priorizar o agora? Ele ainda cabe na sua vida hoje? É bem para pensar mesmo essa pergunta. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito assim, pé no chão. Eu nunca fui. Isso não tem a ver assim, que não tem essa parte subjetiva, né? Mas eu nunca fui de me colocar uma meta muito longa.
mas as coisas foram acontecendo. Não tem uma coisa assim, nossa, eu queria ser isso. Não fiz, não, ficou lá. Não, mas não só no ponto profissional, mas não tem nada, assim, um sonho que ficou lá, nunca... Cara, assim, tem muita coisa que eu quero fazer, mas que eu quero fazer agora, né? Não foi uma nessa coisa nova assim, fase de se redescobrir. Coisa que eu tô fazendo, coisas que eu não conseguia fazer por falta de tempo, que era ler, que eu gosto muito, eu li muito na infância, na adolescência, aí depois por conta, né, do trabalho, eu lia muito pouco. E agora faz uns 4, 5 anos que eu retomei e assim, parece uma coisa insana que eu quero recuperar o tempo perdido. Então, tipo, leio 4 livros por mês e às vezes assim, sabe aquela coisa que parece que é ânsia, que às vezes assim, gente, eu tô lendo, será que eu vou lembrar de tudo? Aí eu faço eu tenho uma tabelinha onde eu vou colocando quais os livros, a editora, não sei o que ano, né? Mas eu acho que tem muito a ver, por isso que eu trabalho em terapia, se não é uma ânsia, sabe? Porque eu fiquei, tipo, uns 20 anos, o tempo das minhas filhas... Sem ler numa frequência que eu gostava, né? Que eu gosto de ler. E aí, eu não sei se isso vai parar, vai acalmar, porque veio uma ânsia, mas é uma coisa que... E viajar, assim, agora eu tô com muita vontade de viajar, de fazer as coisas... Por isso que eu acho que é do momento, que né? legal. Mas é uma coisa, assim, que ficou lá atrás e, né, que eu quero fazer... A minha próxima pergunta, então, na verdade, você já respondeu. Você sente que suas escolhas foram realmente suas? Ou foi apenas um sentido da vida? Ele foi no fluxo? Eu acho que eu estou numa fase que agora eu posso escolher. Antes, né? Eu acho que também acontece com todo mundo. Tinha que seguir um fluxo, tinha que dar conta de um monte de coisa. E aí a gente chega nessa fase que a gente pode escolher. A gente vai falar, Miriam, sobre as sombras. O que seriam as sombras? Dificuldade e medo. Acredito que todo mundo já passou por essa fase, né? Ou passa e ainda vai passar. Então, minha primeira pergunta para você é: qual é a maior dificuldade em tentar manter a própria identidade viva enquanto cuida de tantas outras coisas? O medo nunca deixa a gente, né? Tá com medo? Tá, mas vai com medo mesmo. Você já tá até respondendo a minha segunda pergunta, que ela fala assim, professora: qual é o seu maior medo quando você pensa no futuro? E o medo de não realizar algo ou o medo de se perder no caminho? Já chegou a pensar nisso? Sim, todo o tempo, né? É assim, medo de não realizar algo, acho que eu não tenho mais. O medo que eu tenho, assim, que não paralisa, mas é um medo muito real, da finitude, mas não que todo mundo sabe, a morte, finitude vai passar, mas de ter um sofrimento na finitude. A próxima pergunta é assim, ó: como você lida com a culpa de querer, tá, ser apenas você em meio a tanta demanda que te tem? Eu acho que, de novo, a culpa foi diminuindo ao longo do tempo, né? Já tive muito mais culpa quando mais jovem, em várias fases. E com a maturidade você vai alcançando isso, né? Você vai... adquirindo isso, né? Sendo mais você e deixando um pouco de trás mais de atender às expectativas. Que legal. E vamos ao nosso final, professora. Esse final, o nosso bloco, ele tem como título Resgate, tá? E a minha primeira pergunta para a senhora é: se você pudesse resgatar uma única alegria da sua infância ou juventude para aplicar na rotina de hoje, qual seria? Acho que a leveza, e a leveza do esporte. E vamos para a nossa última pergunta. Para quem está nos ouvindo, qual foi a última coisa que você fez puramente por você e não pelo trabalho, ou pela sua casa, ou pela sua família? Mas o que a Miriam fez e você falaria para o público que valeu a pena? Eu sei que você já falou várias coisas aí, que é o seu momento de leveza hoje, mas o que você deixaria para as mulheres que vão te ver? Eu acho que são 3 coisas básicas que estão me ajudando muito. Viajar, não estou perdendo a oportunidade, ficar pensando muito de, vai ficar muito caro. Viajar, fazer terapia e leitura. Bom, queria que a senhora, então, deixasse aí uma mensagem agora para as mulheres aqui do videocast. Se permitir mais, né? Eu acho que dá uma leveza
bacana aí. Mas muito obrigada, gostei muito de participar. Legal. Bacana. Gente, então aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio do videocast delas para elas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.